Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está começando agora e tem dois temas muito importantes, muito pertinentes. A gente vai falar sobre a importância da saúde dos nossos rins e também a importância de se fazer e de se entender o que diz e o que explica um exame de urina. É muito importante sim no check-up que a gente faz com regularidade, ou pelo menos deve fazer. E a gente também vai entender mais sobre uma condição genética que atinge aproximadamente 21 mil brasileiros, o albinismo. Vamos entender mais sobre isso? O programa está começando agora. Muito bem, vamos lá para o nosso primeiro bloco do programa de hoje. A gente vai falar sobre a importância da nossa saúde urinária, saúde do xixi, um xixi saudável, sabe identificar como ele é, o aspecto dele, até mesmo o odor desse xixi saudável. E quando ele apresenta alguns problemas, o que a gente precisa prestar atenção no nosso xixi de todo dia, também no exame de urina que a gente faz com regularidade. Para saber tudo isso, para entender melhor esse assunto, quem está aqui hoje conosco é o Dr. Luiz Trindade, médico clínico geral, nefrologista, formado pelas ciências médicas, jogador de futebol do time das ciências médicas também, com muito orgulho, né, doutor? Bem-vindo, doutor Luiz, tudo bem? Oi, Fernando, tudo bem? Muito prazer estar aqui com você e participar do seu programa hoje. Alegria. Então, a gente conversava aqui, né, antes da gravação, falando da importância do exame de urina, a importância para os médicos, para o paciente, para o que diz esse exame, não é, doutor? O exame de urina, ele é fundamental, né? Até por questão cultural nossa, Fernando, a gente acredita que o exame de urina ele é feito para avaliar infecção ou não, se eu tenho infecção ou não. Isso é uma resposta até fácil, é você perguntar para a pessoa se ela tem algum sintoma urinário. Mas o exame de urina ele se presta muito mais que isso. Eu costumo falar que ele é uma biópsia líquida do rim. Ele dá muito mais informação do que simplesmente tem ou não tem infecção. Através do exame de urina, a gente consegue detectar várias doenças do sistema urinário, não só do sistema urinário, como também de outros sistemas do organismo também. Normalmente, quando aquele exame de check-up, tem sempre lá o exame de urina. O que é preciso prestar atenção? Porque o exame para o paciente ele é meio autoexplicativo, né? Normais de tanto a tanto, sinais preocupantes de tanto a tanto, mas o que é um ponto importante nesse exame, doutor? Eu acho que, primeiro, Fernando, é importante a gente lembrar que ele faz parte do check-up. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma avaliação do sistema urinário, eu preciso de basicamente dois exames simples. Um é a creatinina, que é o exame de sangue, um exame simples de sangue, e o segundo é o exame de urina. O primeiro passo é fazer um exame bem feito. O que é um exame bem feito? É aquele exame bem coletado. A gente precisa pelo menos um jejum de 4 a 6 horas do exame de líquidos, ingestão de líquidos, e retenção urinária de 2 horas. A partir do momento que é feito e levado para o laboratório, sim, tem a análise química desse exame. O que eu preciso prestar atenção? O primeiro passo é a cor do nosso xixi. Ele nos diz muita coisa. Nosso xixi, a cor dele é amarelo claro. Se ele tiver mais escuro, ele já remete, por exemplo, à deficiência de líquido ou falta de líquido. Se o xixi está mais escuro, cor, por exemplo, de café, tem algumas doenças, por exemplo, do nosso sistema hepático, que eles coloram o nosso xixi de uma cor mais forte. Se ele tiver vermelho, existem alguns cânceres, principalmente do sistema urinário, que dá o xixi vermelho. Então, o primeiro passo é a cor. O cheiro muito forte, muitas vezes ele pode sugerir uma infecção. Se a urina espuma demais, muitas vezes reflete perda de proteína na urina, que é o primeiro sinal de muitas doenças do nosso sistema urinário. Então é importantíssimo olhar todos os aspectos. Teve alguma alteração que achou diferente? Vamos fazer o exame de urina. Nos tempos antigos, era através do exame de urina que se chegava no diagnóstico de diabetes também, né? Com certeza, porque um dos marcadores que a gente tem no exame de urina é a glicose, dentre vários que a gente tem. E nosso rim tem uma capacidade de absorção máxima de glicose. A partir do momento que passa essa capacidade, nós começamos a eliminar glicose na urina. Então é muito comum, não é dito popular que é verdade, se você tem muita glicose na urina, aquilo lá vai atrair, por exemplo, as formigas.
Então isso é muito comum. Hoje em dia, inclusive, existem remédios para tratar o diabetes que a função dele é bloquear a absorção de glicose na urina. E aí sim a gente perde glicose. Então, chega o paciente, poxa, doutor, eu sou diabético? Não, é porque o seu remédio que faz você perder glicose na urina. Ah, sim. E nesse exame antigo, né, o antigo urinol, o popular pinico, né, ficava no tempo lá, se chegasse formiga, tinha alguma coisa Com certeza. para pegar. Agora, tomando isso por base, doutor, hoje, uma casa que aparece formiga ali no vaso sanitário é um ponto de atenção? Com certeza, né? Porque o tradicional, o natural, é você não ter nenhuma, né, não chamar nenhum elemento anormal, nenhum bicho, nada disso, né? Se por um acaso, poxa, eu faço xixi, de repente aquele vaso está cheio de formiga, alguma coisa está diferente, né? E o exame de urina pode nos mostrar isso. E é um exame tão simples, né? Eu gosto sempre de alertar a população que sempre chega ao médico o paciente, você pede os exames de check-up, e aí você pergunta, e o exame de urina, e o exame de fezes? A gente sempre esquece. Ah, não, poxa, doutor, eu fiquei para trás e tudo mais. Só que são exames fundamentais, são exames simples, né? Que a maioria das doenças renais, elas não dão sintomas. A pessoa não tem dor nas costas. É raro, não vou falar raro, mas a incidência de doenças renais que levam, por exemplo, a dor nas costas, que a gente acredita que seja o principal sintoma de doenças renais, é baixo. Então, a melhor forma de tratar as doenças renais é com a prevenção. E a prevenção, o melhor exame para prevenção é com certeza o exame de urina. E tem alguns nomes complicados no exame de urina, eu tirei um aqui, ó, eritrócitos quantitativos, por exemplo. Aí tem uma quantidade ali de 10 mil, 11 mil, o que ele indica? Alguma presença de sangue na urina? Eritrócitos são células vermelhas, são as chamadas hemácias. Então, eles são indicativos de sangue na urina. A gente tem um valor que a gente considera habitual. Em algumas situações, é comum você perder sangue na urina. Por exemplo, a mulher no período menstrual. Ou então, o atleta que faz atividade física, ele pode perder um pouquinho de sangue na urina se fizer uma atividade física extenuante. Mas em situações normais, né, não é comum você perder essas células na urina. Se você tem uma célula, perda dos eritrócitos ou glóbulos vermelhos na urina, é fundamental fazer a avaliação. Como a gente começou nosso bate-papo, pode ser uma situação simples, né? Por exemplo, defeitos até de estrutura do rim, você nasceu assim, ou mesmo o indício de início de um câncer. Lembrando principalmente na terceira idade. Pessoas da terceira idade com sangue na urina, principalmente o sangue que você vê, que você enxerga, tem que ser investigados e rastreados, lembrar principalmente do câncer de bexiga, tá? E mesmo aquela perca de sangue que não é vista, que a gente chama microhematura, que você não vê o sangue, mas o exame aponta, ele é indício de várias situações que devem ser investigadas também. Isso de acordo com a quantidade? Esse exame que eu peguei aqui para falar sobre ele, tem lá 10 mil normal, aí 11 mil, 12 mil. Quanto maior vai aumentando também a necessidade de atenção? Não necessariamente quanto maior, pior. Né? Existem algumas doenças, né, que é até interessante, né, que a presença de sangue na urina, quando é diagnosticada a doença, a macrohematura, ou seja, você ver o sangue, até tem um prognóstico melhor quando você tem sangue e não vê, que é a microhematura. Então, não necessariamente aquele valor maior, ele quer dizer que você tem uma doença e que essa doença está pior. Tá. Porque se fosse maior, aí seria visível, né? Quanto maior a chance de ser visível. Se você tem muito, obviamente, você no mínimo vai colorar aquela urina de uma cor mais forte, normalmente mais vermelha. Sim. Agora, na urina também tem alguns indicativos de muita proteína, né? Você falou da espuma, mas a proteína ligada a um problema que tira o sono de muita gente, a famosa gota, né? Sim. O exame de urina, ele é tão interessante, Fernando, que é o seguinte, por exemplo, né, você lembrando o exemplo da gota, muita gente forma pedra nos rins, é o famoso cálculo renal. Como é que a gente faz a avaliação das pedras? A gente faz um exame que chama estudo metabólico, que a gente estuda o sangue da pessoa e a urina da pessoa. Tudo em excesso sai na urina, tudo em falta a urina tende a reter. Então ela é um grande marcador para a gente. Então, por exemplo, quem tem excesso de ácido úrico, ele tende a eliminar ácido úrico na urina. Então, uma das formas de você diagnosticar, e não só diagnosticar, como tratar as pessoas que têm ácido úrico elevado ou formam pedras de ácido úrico, é você fazer o exame de urina. Aí a gente já faz aquele exame que é chamado urina 24 horas, exame chatinho, que a pessoa fica o dia inteiro coletando urina 24 horas. Mas é muito interessante como o exame de urina consegue me dar todas essas informações.
né? E através dele eu consigo fazer um plano alimentar, basicamente a terapia dietética. Eu falo, olha, você deve comer esse e esse alimento, ou evitar esse e esse, e aí sim eu vou propor para o paciente um plano de tratamento. E só para a gente ter uma ideia, só para lembrar assim, a nossa telespectadora, nosso telespectador, da importância do funcionamento do aparelho, dos rins, do funcionamento de todo esse aparelho, né? Quando um paciente tá com dificuldade ali, em situações bem críticas, os médicos têm uma atenção muito grande para ver se o paciente fez xixi ou não, né? Quando os rins começam a funcionar, é um sinal importante de recuperação. E o contrário também, quando ele para, é um sinal importante de problemas que estão acontecendo, né? Sim, e a gente tem que lembrar que o nosso sistema urinário, ele, né, a gente tem os rins, tem a bexiga e tem outros aparelhos. A grande maioria das vezes, principalmente nos casos que as pessoas estão em casa, quando elas param de urinar, dificuldade de urinar, o problema nem é sempre nos rins, a grande maioria das vezes é na bexiga. A capacidade dela de contrair, não contrair, retenção urinária e por aí vai, tá? As doenças renais, a gente tem também em mente o seguinte, poxa, se eu tenho insuficiência renal, eu vou parar de fazer xixi. Só que isso nós estamos falando das condições mais extremas. Por exemplo, tem várias pessoas que, né, precisam fazer a famosa hemodiálise, que é o tratamento de quem tem insuficiência renal avançada, que elas urinam perfeitamente. E mesmo assim, elas têm insuficiência renal. Porque o rim ele tem capacidade de eliminar líquido, mas não só ela. Ele tem capacidade de filtração, o rim tem capacidade, por exemplo, de produção de hormônios. Então, ele é um órgão também chamado endócrino. Ele não só é um órgão filtrador de eliminação de toxinas, como também ele produz, por exemplo, a vitamina D. Né, aquela própria que a gente pega no sol, né, que é absorvida né, pela pele, né, ela tem um processo feito no fígado e a vitamina D ativa, que a gente chama, ela é produzida no rim. Então, quem tem insuficiência renal tende a produzir menos vitamina D, por exemplo. Ele produz um outro hormônio que chama eritropoetina, estimula a nossa medula óssea a produzir os glóbulos vermelhos. Quem tem insuficiência renal tende a produzir menos esse hormônio e tende a ter uma tendência maior à anemia. Então, por exemplo, né, você tem um exame de sangue, eu tenho uma anemia. Quem sabe, né, você não tem, por exemplo, uma insuficiência renal associada. Né? Então, o rim é um órgão, né, que a gente pensa que ele só serve para filtração, mas não, ele é um órgão muito complexo. É porque está passando tudo ali, né? Imaginar uma peneira, né? O que é peneira? O que passa na peneira e o que não passa, né? Exatamente isso. E é muito interessante que ele é literalmente uma peneira e um órgão de regulação. Então, por exemplo, se a gente está precisando de mais água, ele tende a reter líquido. Por isso que seu xixi ele fica mais escuro e você urina menos. O contrário é verdadeiro. Quando você ingere um excesso de líquido, a tendência é a gente urinar mais e nossa urina sair mais clara. Isso tudo função do rim. Dentro desse conceito de copos d'água por dia, quantos são? Eu já vi também médicos importantes, nefrologistas, Dr. Décio Mignon, por exemplo, o pai do Marcos Mignon, falando que não tem que beber tanta água também não. Tem uma corrente interessante que fala sobre o excesso de água, né, doutor? Olha só que coisa, a gente já falou tanto sobre tomar água, mas vamos falar agora também dos limites disso, né? Sim. A água, né, é importantíssima a água, mas o nosso organismo ele é muito sábio. Então é o seguinte, até prova o contrário, a nossa necessidade de água é tanto que o nosso organismo pede. Nós temos centro regulador da sede, que até então, se você tem um déficit de água, você vai ter sede. E só não é válido para os extremos de idade, o recém-nascido e o muito idoso, que ele perde um pouquinho essa capacidade de sede mesmo. Tá? Mas de uma forma geral, se você não tem nenhum problema de saúde, né, por exemplo, um cálculo renal, uma doença que você necessite, por exemplo, uma ingesta maior de líquido, até prova contrária, a quantidade de água que você deve ingerir é a quantidade de água que o seu organismo pede. De uma forma geral, né, existe uma continha, para quem gosta mais de números, que é de 40 a 50 ml por quilo de peso. E aí, baseado nesse valor, uma pessoa de 70 quilos, 60 quilos, ela tem que ingerir em torno de 1,5 litro, 2 litros. Tá? Lembrando que nessa conta nós temos que tirar o que a gente já ganha, por exemplo, com os alimentos. Né? Então, nossa ingesta de líquido, ela vai variar muito em relação também ao que a gente come e nossa constituição. E o nosso tempo. Lembrando que a gente perde água no xixi, nas fezes, na respiração e na transpiração. Se a gente está num ambiente mais frio, por exemplo, a tendência nossa é perder menos líquido.
Se a gente está num ambiente de calor, de atividade física, a gente perde mais líquido, obviamente nossa necessidade de líquido aumenta. Vamos pensar então, 70 quilos, média da população, quer dizer, média não, porque a população, metade da população está com sobrepeso, mas um peso consideravelmente saudável, né? 70 quilos está ok, né? Sim. A gente coloca 30 a 40... 30 a 40 ml por quilo de peso. Então, 30 vai dar 2 litros e 100 ml. 2 litros. Vamos arredondar para 2 litros. 2 litros. Sim. 4 copos como esses aqui, ó. Né? 4 copos como esse. Sim. Seria isso. Sim. Né? Isso nós estamos falando de líquido de uma forma geral. Não, mas né? 4. Esse copo, ô Madurinho, esse copo tem 500 ml? Não tem, não. Então não são 4 copos. Depende do tamanho 8 do copo. copos, né, Madurinho? 8. Para uma pessoa de 70 quilos. Sim, sim. Né? E depende muito da constituição, né? Corporal da pessoa, se ela tem muita gordura, menos gordura, se ela praticando atividade física, se ela não faz atividade física. Né? De uma forma geral, se você não tem nenhum problema de saúde que necessite uma ingesta maior de líquido, né, a sua sede vai te dizer o quanto que você necessita de líquido. Pessoas que têm retenção de líquido, pessoas que sofrem com inchaço nas pernas. Outro dia vi também uma entrevista maravilhosa de uma amiga querida lá de São Paulo, a doutora Denise Carvalho, ela falando, um paradoxo, quando a pessoa tem retenção de líquido, ela acaba tendo mais sede e por causa disso ela acaba tendo mais retenção de líquido. É uma roda que gira perniciosamente, doutor. Com certeza. Acho que a primeira coisa que nós temos que entender, que é muito comum no consultório, chegar pessoas, doutor, eu estou retendo líquido. É muito comum, somente mulher jovem, nessa faixa etária. Não só mulher jovem, mas N faixas etárias. Qual a sensação? Como é que a pessoa tem essa percepção? Apertando assim, pegando na perna e apertando? Sim, é o que a gente chama na medicina do sinal do cacifo, né? Que você enfia o dedo e fica a marca do seu dedo, né? É o edema que a gente chama, inchaço. Em que parte do corpo? Principalmente membro inferior, por questão de gravidade mesmo, né? Se você fica em pé. Então, qual que é a queixa mais comum? Doutor, eu acordei, né? E de repente começou o dia, fiquei muito inchado. Depois vai passando o dia, esse inchaço vai melhorando, porque é como se fosse, você vai mobilizando esse líquido, né? Que a gente chama tá fora do vaso sanguíneo, para dentro do vaso sanguíneo, o seu coração começa a bombear, vai para o seu rim filtra esse excesso de líquido e joga fora através do xixi. E a gente tem a percepção, né? Existem alguns grupos de doenças, né? Poxa, eu estou inchado, é coração. Coração basicamente é com insuficiência cardíaca avançada, é fígado, é com insuficiência hepática avançada, falando do cirrótico. Ou quem tem doença renal, poxa, inchou porque tem doença renal. Tem algumas situações que você tem perda de proteína que realmente tem perda, isso retém, você perde a albumina, que é a proteína do sangue, e a proteína ela segura líquido dentro do vaso sanguíneo. Se você perde muita proteína, o seu vaso fica poroso. Então aquele líquido que está lá dentro, ele sai para fora do vaso e dá um inchaço. Sim. Né? E aí você bebe mais líquido, né? Muitas vezes, e igual você falou, você é um mecanismo que você vai aumentando esse inchaço, esse edema. É muito interessante. Qual a recomendação? A recomendação, primeiro, é a gente entender o porquê. Muitas vezes são doenças intrínsecas do rim, né? Que nasceram no rim, e o tratamento é você tratar aquela doença. Outras vezes a gente usa artifícios, por exemplo, os diuréticos, o famoso Lasix, furosemida, né? Que é um diurético, ele é um diurético potente, como se fosse ele abre seu rim e faça com que aquele excesso vá embora. Cerveja. É interessante a gente falar da cerveja, né? O álcool em si, né? O álcool, ele inibe o hormônio que chama ADH, hormônio antidiurético. Então, muita gente brinca, até pensa, poxa, mas eu bebo muito cerveja, eu estou sempre bem hidratado. Mas o álcool, ele inibe esse hormônio, né? Então, é como se fosse o rim, literalmente vira uma esponja. Então, toda vez que a pessoa bebe muita cerveja, ela vai urinar mais porque ela bebeu muito líquido e segundo, que ela perde a capacidade de concentrar a urina. E aí que, né, vem a desidratação, vem os principais sintomas da ressaca. Então a gente pode dizer, quase pode dizer que a cerveja não é diurética, não é um diurético, porque com tudo isso que ela provoca, não fica nem perto do que um diurético mesmo faz, né? Ela tem um efeito diurético justamente por inibir esse hormônio. Então ela faz que você urine mais do que o seu rim deveria eliminar.
Porém, ela não funciona como um diurético, não deve ser usada como um diurético. Não, imagina um médico nefrologista falando sobre que cerveja é diurético, não vai ser aqui, Sim. né? Não vai ser agora. Mas a gente estava dizendo sobre formas de controlar o inchaço, né? Principalmente esse que é percebido mesmo, na maioria das vezes, em mulheres, né? Em maior quantidade, né, doutor? A drenagem linfática também ajuda muito? Sim, é um processo mecânico, né? Como eu disse, né, o inchaço ele tende, por gravidade, às regiões mais baixas do nosso organismo. Então, principalmente nos pés e nas pernas. Então, uma dica sempre é, você está inchado, coloque seus pés ao nível do coração, justamente para facilitar uma coisa que chama retorno venoso, que é líquido que ele está nas pernas, ele vai facilitar a volta dele ao coração, para o coração bombear para os rins e os rins conseguirem eliminar esse líquido. Segunda dica, né, que é muito comum e todo mundo já ouviu falar, evite o excesso de sal, que o sal ele puxa líquido junto. Então, se você come muito sal, né, o sal ele puxa o líquido e mantém esse inchaço. Existem algumas dicas que são interessantes também, que pouca gente sabe, é a sua terapia nutricional. Né? O carboidrato, o excesso de carboidrato, ele tende a inchar, puxar líquido. Então, uma dieta com baixo teor de carboidrato melhora o nosso metabolismo e também diminui o inchaço. Inclusive, a literatura médica já tem alguns bons trabalhos que mostram isso. Uma dieta famosa low carb, né, muitas vezes para a mulher, né, que tem um inchaço que chama edema idiopático, aquele que você não consegue identificar uma causa, né, orgânica, doença, muitas vezes a terapia com baixo teor de carboidratos, uma dieta com baixo teor de carboidratos, ajuda muito a você reduzir o inchaço. A gente já falou sobre o sal aqui algumas vezes, né? O brasileiro consome perto do dobro recomendado, né, pela Organização Mundial da Saúde, né, doutor? Sim. 3 gramas e o consumo é de quase 6, né? É. 3 seria o recomendado? 3 sachêzinhos, aquele pequenininho que tem no restaurante, né? A nossa conta é sempre da caneta Bic, né? Uma tampinha, duas tampinhas de caneta Bic. Duas tampinhas de caneta Bic. Duas ou 3? Duas, tá. Mas isso incluindo o sal embarcado, o sódio e tudo mais que tem na alimentação? Pois é. Uma dica que eu gosto de dar para os meus pacientes é o seguinte, prefira sacolão em açougue do que supermercado. A gente preocupa muito com o saleiro da nossa mesa. Né? Poxa, vamos tirar o sal, né? Só que a maioria do sal que a gente ingere não é o que a gente coloca na nossa comida, é o que já vem embutido nos alimentos. São alimentos embutidos, industrializados, né, os refrigerados. Então, se você preferir alimentos in natura, né, do sacolão, do próprio açougue, evitar os industrializados, a quantidade de sal que você já está ingerindo é uma quantidade importante. E aí sim você consegue usar o seu sal da mesa. Até porque ninguém consegue comer comida sem sal. É importante o sal. Sem sal não, mas com muito sal também não precisa ser a famosa comida de hospital, Sim. né? Com todo respeito à comida do hospital, que é feita para quem está necessitando dela, né? Mas tem um hábito mineiro, né? Mineiro carinhoso até da cozinha, de ter ali aquele pote de sal do lado do fogão, né? As boas e grandes cultural. Cozinheiros vão cozinhar ali, vão colocando ali, né? E as leis legais também, né? Que Belo Horizonte, eu não sei em que pé está atualmente, mas de tirar o saleiro da mesa. O saleiro só quando você pede, né? Sim. Acho que algum vereador teve uma ideia genial de falar assim, não, isso é restrição de liberdade, não pode, tem que voltar. Imagina, grandes capitais do mundo começaram com esse movimento tão bacana. Buenos Aires, acho que foi uma das pioneiras, né? Acho que sempre conscientização, né? A gente tem que ter consciência que isso não é legal, né? E aquela história, as doenças crônicas, né? A gente está falando de hipertensão, diabetes, doença renal, né? Eu gosto muito de falar o seguinte, a gente tem que tratar a causa e não a consequência, né? Você tem hipertensão, diabetes, né? Você dar remédio para essas doenças é importante sim, mas o mais importante é você evitar, né, que você tenha elas e o motivo que leva você a ter elas. E grande parte, ou quase sempre, está nosso estilo de vida. É o que a gente come, é a nossa atividade física, é a nossa saúde mental. Então, é fundamental a gente mudar essa nossa cabeça, né, um mindset, nossa cabeça, justamente, peraí, primeiro tem que cuidar da base da pirâmide, que é isso, né? É o parar de fumar, né, bebida alcoólica em intensidade moderada para quem faz uso de bebida alcoólica, e isso, né, saúde mental, atividade física e boa alimentação.
Isso realmente que vai gerar saúde, muito mais que simplesmente ir ao médico de tempos em tempos. Sim, essa é a base de tudo. É a partir daí que se caminha, a partir daí que se vive e se conquista algo além, né? Sim. Que é quase como honrar a nossa existência, né? Uma responsabilidade que a gente tem. Mas esse poder de protagonizar o cuidado é muito bacana e também é um pouco o que a gente fala e faz aqui, né, doutor? Com os médicos, com essa parceria dos médicos, ajudando o telespectador e a telespectadora a entender o que pode ser feito. Para a gente caminhar aqui para o fim do nosso papo, doutor, essa observação da urina, a gente entendeu então, urina clara, necessariamente clara, sem muita espuma ou sem espuma, né? E podemos chegar num número ideal de fazer xixi, de idas ao banheiro? Número não, muito difícil. E à noite? Depende, porque depende muito do dia a dia da pessoa. Obviamente, Sim. se você tomar mais água durante a manhã, você necessariamente vai fazer xixi, tá? Existem alguns estudos, né, por exemplo, baseando-se no cálculo renal, na pedra do rim, né, que a gente tem que pensar o seguinte, que a urina, o xixi é um solvente. Então, por exemplo, para quem forma pedra, quanto mais solvente, mais líquido você tiver, menor a probabilidade de você agregar aqueles cristais e formar cálculo. Então, existem alguns bons estudos que falam que o ideal mesmo é você fazer xixi durante 24 horas. Mas como é que nós vamos fazer xixi dormindo, né? Ou vai ter que acordar toda hora para fazer xixi? A gente sabe que isso é um transtorno danado, acho que não é inviável, mas do ponto de vista científico, o ideal seria isso. Mas do ponto de vista prático, é aquela história, né? Beber, tentar fracionar água durante todo o dia e, obviamente, reduzir um pouquinho à noite, justamente para ter um bom sono, porque o sono é fundamental, né, na nossa saúde. A gente já falou que acordar muito à noite para fazer xixi pode ser um sinal de alerta de alguma disfunção importante, né? Com certeza. Uma vez só, duas? Tem gente que costuma, né, acordar mais vezes, não necessariamente quer dizer que é uma doença. Como eu disse, normalmente tem mais a ver com a nossa bexiga que nosso funcionamento dos rins. Né, que a bexiga é um músculo, né, que toda vez que ele enche, ele manda um sinal para o nosso sistema nervoso, olha, vamos esvaziar. Muitas vezes a pessoa ela tem esse reflexo aumentado que faz ela urinar mais vezes. Isso tem tratamento, fisioterapia, muitas vezes até medicação. Tá? Então, o fato de ir mais de uma vez ao banheiro à noite não necessariamente quer dizer que você tem uma doença renal, mas, né, via de regra, né, o normal é ir uma vez à noite no máximo. Uma vez à noite ao máximo. E a questão da hidratação, faz sentido que as mulheres tenham até mais problema de infecção urinária por medo não medo, receio, também tem essa ideia de que a mulher tem um GPS instalado interno que só faz xixi no banheiro de casa. Em casa, né? isso. Aí evita de tomar água para não fazer xixi em outro banheiro, né? Sim. Consequentemente, acaba tendo mais infecção urinária. É interessante que o principal motivo, né, das mulheres terem muito mais infecção que os homens é anatômico. Primeiro, o tamanho da uretra da mulher é muito menor e a distância do ânus para a vagina também é muito menor. 80% das infecções urinárias é uma bactéria que ela vem do trato digestório nosso. Chama Escherichia coli, né? Só você ver o exame de urina lá, coli, que ela migra do introito anal e vai justamente para a região vaginal. Então, essa distância anatômica mais curta faz com que as mulheres tenham muito mais episódios de infecção urinária que os homens. Existem outros fatores. Um deles é cultural, é esse mesmo, né? A gente não quer fazer, principalmente a mulher, ela quer fazer xixi em casa, ela não quer fazer fora. Então, você reter urina é um fator de risco para você ter infecção urinária. Muitas vezes, pessoas que, né, tem uma quantidade de líquido reduzida durante o trabalho, né, opa, peraí, ou então seguram xixi, vão ter uma predisposição maior a ter infecção urinária. Mas, né, uma dica, né, além da quantidade adequada de líquido que nós já conversamos aqui, é isso, tenha vontade de fazer xixi, vá ao banheiro fazer xixi, né, e desligar o GPS quando sai de casa, justamente para poder ir no serviço também. Xixi é saúde, né? Com certeza. Doutor, muito obrigado, doutor Luiz Trindade, muito obrigado pelas informações, sucesso ao timaço das ciências médicas, desafios grandes por aí, até internacionais, né? Sim, muito obrigado, Fernando. Como é que o time tem uma Copa do Mundo dos médicos? Tem até a Copa do Mundo dos médicos, tem o Campeonato Brasileiro de Médicos, tem a Copa do Mundo, inclusive
né? Nós mineiros aqui estamos bem representados com 2 times. 2 times, tá bom, tá bom. Os desafios são grandes, né? Tem desafios internacionais, né? Desafios nacionais. Sim. Muito obrigado, Sim. doutor. Valeu. Obrigado, boa sorte. Fernando. Grande prazer. Igualmente. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre o albinismo. É isso, Madurinho? Albinismo, condição genética que atinge uma parcela de 21 mil brasileiros. Vamos entender mais sobre essa situação depois do intervalo.